Última Ceia de Odar é uma obra-prima da escultura mundial. Estamos na Sala Odar do Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, um caso duplamente excepcional da história da arte, pela qualidade fora de série desta obra de um artista misterioso, Odar, e pela história da recuperação deste conjunto, uma proeza que os maiores especialistas em escultura não acreditavam ser possível. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Ana Alcoforado, a Última Ceia do escultor francês Odar é produto de uma encomenda aqui de Coimbra, da cidade de Coimbra, mais concretamente do Mosteiro de Santa Cruz, e foi encomendada esta obra a este escultor francês na primeira metade do século XVI para ornamentar, para fazer habitar o refeitório do Mosteiro de Santa Cruz. Qualquer pessoa, eu, que sou uma leiga, olha para estas esculturas e percebe que são magníficas. Mas uma especialista, como a Ana Alcoforado, pode-nos explicar de uma forma mais rigorosa porque é que esta obra é uma obra-prima. É certamente uma obra de exceção, porque ela constitui, antes de mais, uma revolução plástica do ponto de vista da sua própria concepção. Este escultor é um escultor que consegue produzir uma obra com conceitos que vão emergindo por toda a Europa e com conceitos novos, com uma plasticidade completamente nova que se liberta dos cânones característicos da Renascença. As barbas, por exemplo, de São Pedro. Sim, as barbas que se encrespam, de repente, deixa de ter um ar, à exceção, evidentemente, da figura de Cristo, que é uma figura muito mais... É o menos interessante, sob o ponto de vista plástico. Não é? Sobretudo porque na figura de Cristo se quis preservar os cânones e esta sacralidade, digamos. De alguma forma, todas as outras personagens poderiam ser figuras do povo, da rua. Esta é, claramente, a primeira escultura entre nós que tem esta estética maneirista, um movimento muito denso, um caráter mais humanizado, menos sacralizado, um movimento, uma desproporção, uma torção das figuras, uma agitação que não se percebe naturalmente na figura de Cristo.
elas transmitem também toda a carga dramática do momento que se está a viver, da última ceia, do momento em que se percebe em que Cristo sabe que um deles o vai trair. E, portanto, este momento e a representação muito humana deste momento é conseguida de uma forma completamente nova e liberta dos cânones vigentes e já dentro de um conceito que começa a emergir por toda a Europa. Destas figuras, portanto, de Jesus Cristo e os apóstolos, só 3 apóstolos estão indubitavelmente identificados. Judas, que já iremos visitar ali mais atrás, São Pedro, que está aqui ao lado de Jesus, e São João, o mais jovem dos apóstolos, que é esta figura andrógina. E não posso deixar de pensar em Leonardo da Vinci. Evidentemente que a todos nos lembra muito Leonardo da Vinci esta ceia, sobretudo a sua mais conhecida ceia e o desenho preparatório, a sanguínea que ele fez para a execução desta obra. A sanguínea é uma técnica semelhante ao pastel, é uma espécie de um giz que tem este tom quase avermelhado da terracota. A pergunta inevitável aí é: terá Odar, este escultor, visto esses desenhos de Da Vinci? Eu estou crente que sim. Leonardo trabalhou, à semelhança de outros grandes artistas italianos, naquilo que nós chamamos quase o ninho dos artistas, que foi o Castelo de Gaillon, pela mão do cardeal Jorge de Amboise. Que é onde? É na Normandia, Alta Normandia. O Castelo de Gaillon é o primeiro complexo renascentista construído em França, com características claramente do Renascimento italiano. E Jorge de Amboise trouxe para o Castelo de Gaillon inúmeros artistas, Rafael, Leonardo, Miguel Ângelo, trabalharam e fizeram obra no Castelo de Gaillon, de onde é oriundo eventualmente este escultor. Então é possível mais, é possível que este escultor, mais do que ter visto os desenhos, tenha conhecido eventualmente. Leonardo da Vinci. Eles são perfeitamente contemporâneos. Existe um documento na Biblioteca Pública do Porto que refere que vieram 3 escultores para Portugal. Esses 3 escultores eram João de Rouen, naturalmente, nas proximidades, Jacques Lucan, para trabalhar a pedra, e com eles veio um escultor de nome Odar, que era oficial primo no barro. E, portanto, oficial primo quer dizer excelente. Excelente. E, portanto, há essa notícia, portanto, nós sabemos que ele veio e que era oficial primo no barro. Naturalmente, no Castelo de Gaillon houve experiências e existe ainda hoje uma cabeça de um São Pedro muito semelhante a estas esculturas, mas muitas cópias foram feitas e atravessaram os Alpes de cópias da ceia de Leonardo. E sabemos também que houve escultores no século XV que produziram obras de terracota. Escultores vindos de Bolonha, que era uma zona muito argilosa, onde havia um material excelente, e esta escultura existia também, escultura em terracota de grandes dimensões, no Castelo de Gaillon. E, portanto, o Odar teve claramente contacto e trabalhou, era da região. Com todas essas criações e experiências. Com estas experiências novas e com os grandes génios da escultura e da pintura. Então poder-se dizer que este extremo ocidental da Europa aqui seria visto como um
grande moderno. Claramente, o próprio contrato de encomenda da obra é muito esclarecedor. Eu costumo por vezes dizer que sabemos muito pouco desta ceia e andamos a investigar e a tentar descobrir algumas pontas, mas na verdade é das obras mais documentadas sobre o ponto de vista da sua encomenda, porque nós sabemos que esta obra foi muito bem paga, aliás o próprio Odar diria que tem sido uma quantia generosa. Pagaram cerca de 100 ducados de ouro para a feitura desta obra e, portanto, sabemos que ele, a encomenda, iniciou a encomenda de 1530 e ele, em janeiro de 34, tinha a obra terminada. 3 anos de produção. 3 anos depois. Em 35 ainda se sabe de um menino Jesus que ele fez também para Santa Cruz, mas a partir daí ele desaparece. Eu estou em crer que, na verdade, não havia mercado para este escultor. E não havia mercado por dois motivos. Em Portugal, claramente. Por 2 motivos. Primeiro, naturalmente, se calhar porque ele era um escultor muito bem pago, se calhar porque também o próprio caráter seria o de uma pessoa que vagueia e que quer fazer experiências noutros locais e não permaneceu, mas sobretudo também porque eventualmente não foi muito compreendido. Do ponto de vista das mentalidades, não nos podemos esquecer que por vezes estes movimentos chegam tardiamente. Uns anos depois, umas décadas depois. Estamos a falar do maneirismo, concretamente, e é este movimento, que prenuncia o barroco. Completamente. Nós depois temos escultura maneirista em Portugal, umas décadas depois. Claro. Portanto, este é a primeira obra e é absolutamente, nesta altura, tínhamos um Leonardo a trabalhar em pleno. E, portanto, mas, em todo o caso, vamos ser justos, peço-lhe, ou justas, com o Odar. Está claramente expresso, a Ana explicou-nos claramente como ele está não só a par de todas as inovações do seu tempo, como conhece os maiores artistas pares do seu tempo, um homem com o mundo, um homem com uma grande técnica que chega a Portugal com o estatuto de mestre, tudo isso. Mas aquilo que aqui vemos supera de alguma forma ou transcende o modelo maneirista, transcende a moda. Há aqui um talento individual indiscutível. Certamente. Não é por acaso que mesmo investigadores entre nós, durante muito tempo, se pensou que estas imagens, antes da descoberta naturalmente do documento, eram barrocas. E, portanto, e alguns eram autores... posteriores. Uma das coisas que me impressiona mais nestas figuras são as mãos e os pés, não é? Qualquer coisa de... O que resta, enfim. Esta desproporção é muito característica. Não é? Uma expressividade imensa. Depois os próprios trajes. Há aqui, do ponto de vista dos trajes, por um lado, esta desproporção, mas por outro lado há uma preocupação com o pormenor. Este é um gosto muito flamengo. Nós vemos as fivelas, os botões, as golas, nenhuma das figuras tem um traje igual à outra. E são trajes riquíssimos da época, embora alguns deles tenham até pequenos remendos e pequenas coisas. Portanto, há aqui, do ponto de vista da apresentação das figuras, uma intenção de lhes dar um caráter muito mais humano, mais divino na figura de Cristo, mais humano, mais próximo das pessoas. E isto, naturalmente, sabemos que não teve grande impacto junto dos monges que viam. Mas negativo. Um impacto negativo, claramente. E a coisa vem a agravar-se mais tarde com o Concílio de Trento, que faz uma recentragem do poder e da ortodoxia católica, e isto então era mesmo mal visto. Nós já vamos ver como essa má recepção, de alguma forma, desta monumental obra condiciona o seu destino. Já vamos ver isso, mas ainda antes, para as pessoas compreenderem, para eu mesma compreender, estas figuras estavam naturalmente sentadas, portanto, isto tudo em tamanho natural. Estavam sentadas a uma mesa, não conseguiram recuperar a mesa. Não, nada se conseguiu recuperar da mesa. Mas sabem do que era? Era também de terracota, era de madeira? Também de terracota. Sabemos que no próprio contrato se diz que eles estavam em torno de uma mesa, tudo em barro, e com os seus pertences. Portanto, mesmo no cimo, sobre a mesa estariam também os objetos da própria ceia, da refeição. E, portanto,
mas desses nada existe. E, eventualmente, não será possível repor a desta reconstrução incrível, que é outro dos aspectos que torna este conjunto e esta obra tão excepcional hoje, século XXI, passa, entre muitos outros aspectos que a Ana já nos vai explicar, mas pela identificação de quem é quem. Jesus, não temos uma dúvida, São João é claro, São Pedro foi identificado, não sei se com facilidade, mas hoje toda a gente concorda que aquilo é São Pedro. E há Judas, vamos até ao Judas. Ana, como é que chegaram à conclusão de que o Judas era o Judas? O mais interessante é que havia um outro personagem que estava identificado como Judas, sobretudo pelo olhar, digamos que o olhar o denunciou e denunciou erradamente, porque nós recebemos... Qual era? Era a figura que está ao lado do São Pedro, no espaço. Portanto, vocês acharam que o olhar indicava. Estava registado no museu como sendo aquela figura, a figura do Judas, na verdade. Esta obra de restauro iniciou-se em 2002. Em 1997, aquele espaço sofreu adaptações para exposições, para a Galeria de Exposições da Câmara Municipal, o espaço do refeitório, e foram encontradas milhares de fragmentos. E foram entregues ao museu umas dezenas de caixas com fragmentos, entre os quais, neste trabalho de recuperação, nós conseguimos encaixar cerca de 1.300 fragmentos já nesta ceia que não existiam, entre os quais a bolsa do Judas. Apareceu a bolsa do Judas e que tinha o arranque completo da mão e, aliás, até se percebe ali no joelho, conseguiu recolocar-se nesta figura e, portanto, é um atributo que veio claramente, inequivocamente, dizer-nos que este é o Judas e não outro que estaria identificado como Judas. Vamos recapitular brevemente, Ana, porque já todos temos presente, mas nunca é demais sublinhar esta aventura porque passou, ou as aventuras porque passaram estas esculturas incríveis. 1534, este conjunto, temos que imaginar que seria espetacular, não só pelo tamanho natural, pela excelência que já vimos, plástica, não é, das peças, mas também porque eram policromadas, eram todas pintadas com cores, com mesa, dispostas no refeitório do Mosteiro de Santa Cruz. Portanto, um conjunto absolutamente espetacular. Está pronto, 1534. Passam 5 séculos, vicissitudes incríveis, das quais muitas são conhecidas, mas não temos tempo para as contar todas, mas chegamos a meados do século XIX e há uma figura muito importante, que de resto é o pai do Museu Nacional Machado de Castro, que começa o processo de resgate daquilo que já eram cacos, restos. Conte-me. António Augusto Gonçalves, o fundador do museu, resgatou este conjunto que tinha sido completamente destruído, com obras que foram feitas e obras de adaptação a outras funções daquele espaço, um processo complexo e muito polémico. Na verdade, parte destas peças tinham sido desmanteladas, mas reconhecendo o valor delas, porque muitas delas, sobretudo cabeças, foram levadas para Lisboa por Posidónio da Silva, porque estava a construir um museu em Lisboa. Isto foi muito complexo na cidade e António Augusto Gonçalves conseguiu ter algumas das peças porque, na altura, Manuel Jardim, numa sessão de Câmara, lhe deram um voto de confiança para ir a Lisboa buscar as peças, porque portanto, mais uma vez, a cidade mobilizou-se e exigiu mesmo que não as tivessem tratado muito bem durante séculos, e que viessem completar o conjunto. E foi António Augusto Gonçalves que conseguiu, na verdade, fazer isto e que as trouxe depois para o então Instituto de Coimbra, que é a gênese deste museu, e quando fundou o museu, as peças vieram e estiveram expostas. Com tantas trocas e baldrocas, e vai, e leva, e terracota,
de facto, como diz, cabeças, sim, corpos, mas muito partido tudo. Sim, não é? tudo muito fragmentado e, sobretudo, António Augusto Gonçalves, que tinha um caráter, era uma pessoa muito especial e era um grande arqueólogo também. Ele próprio escavou e ele próprio encontrou muitos outros pedaços soterrados no espaço. Vamos ali ver, Ana, vamos ali ver. Quer ver o que nós fizemos? Quer? Estas peças, todas elas estavam com o interior à luz dos conhecimentos da época. António Augusto Gonçalves, para conseguir remontar estas figuras, encheu o seu interior com tudo o que eram materiais, sisal, tecidos, pedras, papéis. Porque eram ocos. Porque eles eram figuras para ganhar estabilidade. E nós, neste processo de conservação e restauro, criámos uma estrutura que respeita a posição anatómica das figuras e tem uma estrutura em perfil de alumínio e, em alguns casos, como é o caso deste, criámos uma mola para se ver os orifícios de abertura. Estas peças eram feitas, inicialmente não eram ocas, elas eram ocadas posteriormente para a cozedura. E eram-lhe abertos alguns orifícios, como é o caso deste, para elas poderem respirar durante o processo de cozedura, para a secagem, para não haver fissurações. Então, se bem compreendo, no vosso processo incrível de restauro, vocês respeitaram a fragmentação que o Odar tinha previsto de início? Sim, sim, sim. Ele fez estas aberturas. Naturalmente, ele fazia as peças todas, depois ocava-as e ocava é uma expressão engraçada que eu nunca tinha ouvido. Ocava, tornava-as ocas. Retirava-lhes o interior para facilitar, sobretudo para não as tornar tão pesadas e para facilitar a cozedura. E depois cortava-as em tacelos, em partes, do tamanho, naturalmente, que coubessem dentro do forno, para facilitar a cozedura. E isso agora é fantástico para nós porque nos permite também, facilita a imensa mobilidade. Neste momento, esta estrutura que foi montada permite montar e desmontar cada um destes tacelos destes pedaços da escultura e remontar. Mas em todo o caso, abra lá outra vez, que eu não posso mexer, mas isto é. A Ana pode, porque andou literalmente com a mão na massa. Mais ou menos, anos. Esta mola, tudo isto é uma invenção vossa. Isto foi concebido, todo este trabalho foi feito pela equipa do museu. Há aqui também um processo muito interessante para nós e muito gratificante, é que todo este processo de recuperação desta ceia foi muito participado por toda a equipa do museu. O processo começou em 2002, mas apanhou um período em que o museu estava fechado ao público. Para obras. Grandes obras de requalificação. E, portanto, toda a equipa que não estava nas suas posições afeta ao atendimento ao público, com a formação, e toda a equipa do museu é que desenvolveu este trabalho. Portanto, no fundo, técnicos das mais variadas áreas do funcionamento do museu, como estavam inativos durante quanto tempo? Este processo foi um processo que demorou cerca de 6, 8 anos. 6, 8 anos. E quanto tempo esteve o museu? O museu esteve fechado de 2006 a 2009. Fechado mesmo. Houve várias áreas que aproveitaram esse período todo em que o museu esteve fechado para se mobilizarem todos para este trabalho. Estas peças foram todas desmontadas. Foi uma equipa que foi coordenada naturalmente por uma conservadora restauradora. As peças foram todas desmontadas. Elas estavam sobre bases de madeira muito deterioradas, foram retiradas das bases, foram todos desmontados, foram tratadas todas as peças uma por uma e remontadas. E nesse processo o que é muito interessante é que foram encaixados, como disse há pouco, muitos fragmentos novos, que nós fizemos uma separação por tipologias, barbas, cabelos, trajes, e foi possível, mãos, pés, portanto essa triagem foi feita, está feita, existem ainda muitos fragmentos e por isso eu digo que este é um caso em aberto e por isso esta reversibilidade da conservação e restauro passou também para a apresentação museográfica, desde as estruturas de suporte, às estruturas do interior, às bases, tudo isto está em aberto e é possível mudar toda a maneira momento. Como dispuseram estas peças remete para um desejo não de reconstituir aquilo que cada um
nesta altura, com os dados que se foram colhendo, imagina que teria sido a disposição original, mas é uma espécie de declaração de que isto é um processo ainda em curso. E, sobretudo, queremos que ele seja um processo que receba o olhar de muita gente, e o estudo é um processo que queremos apelar certamente ao estudo e à investigação. Numa visão de conjunto, uma pessoa não se apercebe, mas contando rigorosamente, o que nós temos aqui são 11 apóstolos e não 12 apóstolos mais Jesus Cristo. As célebres 13 figuras da última ceia, aqui só estão 11. Porque têm uma cabeça sem corpo e temos um corpo sem cabeça. Portanto, a cabeça que têm não corresponde ao corpo. Ao corpo que não tem cabeça. Não cabeças. Eu ouvi dizer que neste resgate a que António Augusto Gonçalves se deu, ele vai recuperar, nomeadamente, cabeças de apóstolos, isto é extraordinário, que estavam nas montras de Coimbra. Como é que era? Sim, houve uma das cabeças que António Augusto Gonçalves adquiriu a um chapeleiro que servia para fazer a montra da sua casa, da sua chapelaria, mas houve muitas peças que ele comprou, entretanto a um guarda que acabou por lhe revelar onde este tinha encontrado, e foi assim que ele conseguiu chegar e descobrir um conjunto de peças muito grandes, soterradas, outras até nos entulhos das próprias obras, e ele conseguiu recuperar todo este conjunto desse entulho. Não se acreditava, quando em 2002 começaram a fazer este trabalho de restauro, especialistas de renome internacional, especialistas em escultura, não acreditavam que fosse possível, mais um dado para a excepcionalidade deste trabalho, não é, e deste conjunto, não acreditavam que fosse possível recompor imagino que milhares, dezenas de milhares de fragmentos. Nós colocámos até nesta biografia aqui algumas frases de um grande historiador e escultor americano, Elias Fridolson, que várias vezes vinha ao museu. Conhecia, aliás, ele falava neste conjunto como os cacos do museu, e ele dizia que nunca seria possível devolver a apresentação que estas peças agora têm. Portanto, ele era, de alguma forma, um poeta quase, tem um texto lindíssimo publicado, e ele dizia que, na verdade, nunca se ia conseguir repor e dar a dignidade a este conjunto. E isto foi um desafio para nós, e é certamente um orgulho. Infelizmente, ele não pôde já ver este trabalho. Muitos parabéns, Ana, porque esteve desde o início envolvida nisto e, de facto, é extraordinário. As figuras quebradas de Odar são de tal modo animadas que até a partir do fragmento podemos sentir um gesto completar-se na sua inteireza.